Bom dia a todos, bem-vindos, ao nosso estudo de hoje. Nós vamos falar sobre as 3 revelações do capítulo 29 do nosso livro, né? Então, nesse capítulo 29, nós estamos dando início ao 4º módulo desse livro, né? E nós vamos poder compreender hoje, na aula de hoje, as 3 revelações divinas. A primeira, que é de Moisés, que é 1300 anos antes de Cristo. A segunda é a vinda do nosso Cristo, ou seja, há 2000 anos. E por fim, a terceira, o Espiritismo, a nossa abençoada doutrina, né? Aí desde 1800, que deu início em 1857 depois de Cristo, certo? Então nós vamos iniciar com a nossa prece, vamos agradecer a espiritualidade pela oportunidade desse nosso estudo, por nós podermos conseguir estudar, adquirir novos conhecimentos, que estamos em busca do nosso crescimento, principalmente moral. Muito obrigada. E nessa semana em especial, vamos pedir pelas nossas crianças, que ela seja abençoada. E também pedir e agradecer a nossa mãe, a Mãe Maria. Afinal, essa semana também é o dia da Nossa Senhora, né? E que todas as mães, as mulheres possam ser abençoadas. Que assim seja. E de início, eu já vou trazer 2 mensagens que nós temos na capa. Na capa não. A hora que termina, né, vai dar início esse 4º módulo, né? A Terezinha coloca 2 frases, que ela fala assim, que está no Livro dos Espíritos, né? Na conclusão dele. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar em uma nova fase. Que fase? A do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Então Allan Kardec já está nos dizendo, porque como nós vamos falar das 3 revelações e a última é o Consolador, é o Espiritismo, né? O quanto que a nossa doutrina vem sempre na busca desse progresso moral para nós nos aperfeiçoarmos, né? E consequentemente amadurecermos. E aí ele já fala, é uma consequência inevitável. Quando nós estamos fazendo esse estudo, nós também que estamos elaborando esse estudo para vocês, a gente está sempre aperfeiçoando, estudando, compreendendo de forma diferente. E é dessa forma que eu percebo, as pessoas percebem que a gente vai conseguindo nos modificar um pouquinho mais e aperfeiçoar esse progresso moral. Uma outra frase começando com a definição do que vem a ser revelações divinas, né? O que é revelar? Revelar é uma palavra que vem do latim, revelare, né? O sentido literal do revelare tem na raiz velo, véu,
que significa literalmente sair sobre o véu, sob o véu, né? E figuradamente descobrir, dar a conhecer alguma coisa secreta ou desconhecida. Então, revelar, né? Descobrir algo desconhecido. De que forma que isso ocorre? Vamos entender melhor, né? Na Gênese, desse ponto de vista, nós falamos que todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E se pode dizer que há para a humanidade uma revelação incessante. Então, todos os descobrimentos que nós temos na ciência, na vida, toda evolução, até do nosso corpo. Hoje nós falamos muito da evolução da ciência do corpo humano, da medicina, da saúde. Tudo isso são revelações, são descobertas que nós estamos tendo. E também, né, o quanto que a cada dia, até quando nós estamos estudando, né? Nossa, eu não sabia isso. Nossa, eu não compreendia isso. Também acaba sendo alguns estudos, revelações que a gente acaba tendo, né? Então, no sentido especial da fé religiosa, o que vem a ser essas revelações? Focamos, eu acabei de falar, da medicina, da ciência. E na fé religiosa, a parte espiritual, nós vamos perceber que o homem não pode descobrir por meio da inteligência e nem com o auxílio do sentido. Então, como que foi descoberto e como que nós vamos descobrindo essa parte espiritual, né? Porque o conhecimento lhe dá Deus através dos seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Então, a revelação, ela acaba acontecendo por homens predispostos, por homens que estão designados sob o nome de profetas ou messias. Então, eles são enviados ou eles são considerados missionários e estão incumbidos de transmitir toda essa revelação aos homens. E é aí que hoje nós vamos estudar e focar as 3 grandes revelações, que é Moisés, Jesus e o Consolador, o nosso querido Allan Kardec. Profetas, Messias, sempre trazendo e desvendando, né, todos esses mistérios ligados à nossa fé religiosa. Portanto, nós vamos perceber que a característica essencial de qualquer revelação, o que ela tem? A verdade. Então, para ser verdade, ela é dosada. Então, por que na época de Moisés não foi revelado o nosso Consolador? Por que na época de Moisés não foi revelada toda essa nossa doutrina espírita e esses conhecimentos? E nós vamos perceber pelo estudo, né, que nós vamos falar de cada uma dessas revelações, que devido ao grau de evolução do povo que recebe, no local, na época, a maturidade espiritual, naquela época nós não teríamos uma maturidade espiritual como nos dias de hoje para compreender. Como a própria doutrina espírita ainda tem muitos assuntos que muitos de nós não compreendemos, né? Até quando nós estamos estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, outros estudos, quando nós vamos reler, quando nós vamos ver aquela passagem, nós temos um outro conhecimento, uma outra interpretação. Muitos de vocês já fizeram outros cursos e às vezes hoje vocês já tivemos isso até em lives comentado, que hoje vocês conseguem absorver de forma diferente. Por quê? Pela nossa maturidade espiritual, pela nossa evolução. Então, o povo na época de Moisés, de Jesus,
não tinha condições de compreender. Como acreditamos que a própria doutrina espírita vão vir outros tipos de evolução, mediunidades já de forma diferentes, né? A gente já percebe algumas modificações que eu vou comentar um pouquinho ali no finalzinho, quando eu falar da nossa doutrina, tá? Então, por quê? Como eu comentei, né? Por ignorância ou por má fé. O povo não tinha condições de compreender a revelação divina. O que ia acontecer? Eles iam deturpá-la ou fazer acréscimos indevidos. Então, tudo no seu tempo, como sempre. Então, até agora, a humanidade da era cristã, nós recebemos grandes revelações em 3 aspectos essenciais. Como eu comentei já, Moisés trouxe a missão da justiça. O Evangelho, né? Jesus trouxe o Evangelho, trouxe a revelação insuperável do que? Do amor. Amar. Quanto que Ele nos amou, quanto que Ele fez por nós. E por fim, o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, o quê? A tarefa da verdade. Da verdade e a palavra que nos vai consolar. Então, nós vamos sempre, o progresso humano vai exigir revelações espirituais. E essas revelações, elas vão confirmar, como nós vimos, as verdades anteriores, as verdades reveladas, né? E muitas vezes vão até desfazer ideias errôneas, deturpações, acréscimos que tiveram, e aí vão ampliar o quê? O nosso conhecimento, perspectivas para nós seres humanos, tá? E aí eu volto a dizer, por que Jesus não passou toda a codificação? Porque a humanidade, nós não estávamos preparados para isso. Como nós temos ainda hoje nações despreparadas para quê? Para concordar, para compreender tudo que nós estamos passando. E lembrando que nós temos espíritos, né, sendo ainda criados. Então, todos nós aqui temos uma diversidade de conhecimento, de maturidade, né, que vai tornar isso de forma diferente. Então, estão aqui as 3 revelações que nós vamos dar início a partir de agora. Então, a primeira revelação é de Moisés, cerca de 1300 anos antes de Cristo. Aqui eu não vou esgotar, nem pretendo esgotar a história de Moisés, que é linda, que é maravilhosa, que é muito interessante vocês buscarem conhecer. Moisés, ele era hebreu, né? Ou dito israelita. Então, que é o povo que descendeu Jesus. Ele nasceu numa época que esse povo vivia no Egito. Porém, por todos os preconceitos, eles estavam exterminando com todos os meninos, não podia nascer mais homens, enfim. Ele foi criado no palácio pela filha do faraó. Porque quando a mãe dele percebeu que todos os meninos seriam mortos, né? O que ela fez? Ela, junto com a sua filha, colocou Moisés num cestinho no rio para deixar o filho vivo. Ela escondeu. E quem que encontrou ele na beira de um rio foi a filha do faraó. E ela pegou e adotou essa criança, tá? E é uma história muito linda. Mas o que a gente percebia? Que Moisés, ele era um médium. E ele tinha uma grande missão por Jesus. Depois ele descobriu que ele era um hebreu e israelita. E ele começou em busca de defender o seu povo.
Então ele tinha uma grande missão de retirar do Egito o povo israelita e levá-los para Canaã, a terra prometida. Então ele assumiu liderança e guiou. O povo tirou de lá, enfrentou o faraó, enfrentou tudo, né? Por 40 anos ele guiou, levando, né, guiando pelo deserto até o destino, né? Então, nós vamos ver agora, sim, que ele teve muitos problemas. E aí, como que Jesus mostrava a existência de Deus para esse povo? Já já eu vou comentar um pouquinho mais a respeito disso. Então, Moisés, o que veio da lei dele? De que forma que ele foi educando esse povo que era bem rudimentar na sua educação? Ele precisava passar moral, ele precisava passar ordem, disciplina, que eles não tinham. Então Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, de um Senhor, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. E aí, para isso, ele promulgou a lei do Sinai, no Monte Sinai, e lançou as bases da verdadeira fé. Então Moisés, ele criou, como é chamada de lei mosaica, 2 leis. A lei de Deus, que é os 10 mandamentos, né? E a lei civil ou disciplinar, que é chamada Torá, que até hoje muitos seguem essa Torá. Então, os 10 mandamentos, né, foi recebido de forma mediúnica, psicografia, que ele escreveu nas pedras, já é uma das formas aí que a gente fala da mediunidade, né? E é uma lei invariável. O que eu quero dizer com isso? Que em todos os tempos, em todos os povos, essa lei existe. Então, ela foi modificada com algumas linguagens adequadas, mas assim, não terá outros deuses diante de mim, não farás de ti imagem de escultura, não as adorarás, não tomará o nome do Senhor em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honrai pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a mulher alheia. Certo? E depois, além dessa lei divina, ele entrou lei civil, ou uma lei disciplinar. E algumas delas aqui que está na Torá, eu vou fazer algum comentário, que são muitas, mas até olho por olho, dente por dente, né? Que essas leis, ela dizia muito respeito dos costumes da época, do caráter, do jeito desse povo israelita, né? E ela variaria com o tempo e o progresso dessa humanidade. Por quê? Eles precisavam, como eu comentei já com vocês, de normas, de regras. Moisés, ele era como um juiz para eles, né? Eu já assisti assim filmes da história de Moisés, como muitos de vocês. Ele tinha momentos que tinha uma discussão, tinha um conflito numa casa, onde quer que seja, eles iam até ele. Ele era conselheiro, ele mediava, né? Então esse olho por olho, dente por dente é a pena de talião, né? Aquela justiça um pouco primitiva, porque se ele não colocasse regra de convivência com aquele povo, ia ficar insustentável. Até assim, eles tinham assim, o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice, né? O homem que se deitar com a mulher de seu pai, né, descobriu a nudez de seu pai, ambos deverão morrer, seu sangue cairá sobre eles. Então, eles até tinham hábitos de higiene, normas de higiene, de alimentação, precisava de uma organização social e rituais religiosos, né? Para quê? Para evitar costumes bárbaros. Então, isso era o quê? Aquela época.
Hoje nós vivemos de outra forma, então a lei Então, essa primeira revelação, né, a de Moisés, caráter principal, a gente percebe que é o quê? Justiça divina, certo? Então, Moisés e outros profetas anunciaram que viria o Messias, viria o Cristo, o Salvador, para o povo de Israel. Então, foi muito importante aí. A nossa segunda revelação, a de Jesus, né? Há 2000 anos. Então, Jesus trouxe o que? Novos ensinamentos mais adequados ao nosso tempo, à evolução, com certeza espiritual de todos nós, né? Então, os judeus pensavam que ele estava revogando a lei mosaica, mas Jesus não veio, como é dito, destruir a lei. Ele veio cumprir, veio desenvolvê-la, veio dar o seu verdadeiro sentido, né? Aproveitando o quê? O grau de evolução dos homens. Tanto é que ele veio dando exemplo, tá? Então, na realidade, Jesus, ele modificou, adequando um pouco mais as leis de Moisés. Ele não modificou profundamente, tá? Então, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir e mostrar de que forma a lei pode ser cumprida. Mostrar através do seu exemplo. Ele vivenciou, ele demonstrou, certo? Vamos entender um pouco mais, então, um pouquinho dessa revelação de Cristo. Ele mostrou seu verdadeiro sentido, como corrigiu as distorções das leis. Então, ele fala: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, o que ele quer nos mostrar, né? Ele veio para cumprir a lei de Jesus, tá? Por exemplo, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca.
Por quê? Porque procede do coração. Então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado, ele está dando alerta do que nós falamos. Muitas vezes nós vamos magoar, ofender alguém, né? Não é o que a gente come que contamina, mas é o que a gente fala, o que a gente faz e emana até para o outro. Um segundo aspecto fala que desenvolveu e adaptou o grau de adiantamento moral. Olha assim: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. O que ele está nos dizendo? Para a gente fazer o bem, para a gente amar o nosso inimigo, fazer as pazes. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Então, o que ele nos pede aqui, né? O adiantamento moral, que desde o início eu já alertei que a gente precisa estar aprimorando, em vários estudos a gente sempre está falando sobre isso, que a gente precisa aprender a fazer o bem, a perdoar e a orar para o nosso inimigo.
Quarta parte deu nova e melhor ideia de Deus, né? Deus de Moisés, percebia que ele era terrível, ciumento, vingativo, cruel, implacável, injusto, exclusivo do povo. Nossa, Sandra, porque se eles não respeitassem a lei, a regra de Moisés, Jesus, Deus assim enviava algum fenômeno da natureza, raios, trovões, fogo, peste, alguma coisa nesse sentido para disciplinar um pouco e até mesmo para o povo acreditar em Deus. Então, ele impunha como ele queria ser adorado, punia e recompensava só pelos bens da terra. Naquela época precisava ser desse jeito. Já o Deus revelado por Jesus, o que Jesus já traz? Né? Que Deus ele é clemente, soberanamente justo e bom, cheio de misericórdia. Na própria parábola que eu comentei agora, se você faz o bem, você vai receber o bem, né? E tudo que nós já conversamos a respeito disso, que Jesus perdoa o pecador arrependido, né? Ele dá a cada um segundo as suas próprias obras, ou seja, ele vai dar a cada um por merecimento, né? E a todos ele protege e chama a si. É um pai que ama a todos e que quer que todos sejam felizes, tá? Ele não quer ser temido, mas ele quer ser amado. Aí a gente percebe já uma mudança, né, de Moisés para Jesus, mas de acordo com a própria evolução. E mesmo assim, nós vamos perceber que tem alguns detalhes aí a mais. Também ele resumiu e simplificando como? Em uma frase. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então, ele combateu as práticas falsas, as interpretações ruins, né? E nos passa a lei maior, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele mudou o enfoque negativo que nós vimos. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas, né? Então nós não devemos fazer o mal. Então ele traz o aspecto positivo. Você quer o bem para você, então faça o bem, pratique o bem, porque tudo que você fizer também vai ter a contrapartida. E ele exemplificou, gente, na vida, em tudo. Ele vivenciou, né? Ele deu a vida por nós. Ele fala, né, no Evangelho aí, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, né? Então, ele sempre, né, ele exemplificou como na morte, ele exemplificou o ressurgimento espiritual com a morte, ele nos revelou o grande amor, né? E ele aqui, por isso, ele está nos anunciando sequência futuro, né? Então, sempre nos conhecendo ele e pelo seu exemplo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lhe fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Quem que sempre nos faz relembrar o que Jesus tem nos dito? Que nós falamos que Jesus tem que ser o nosso exemplo, né? O Consolador. E quem que é o Consolador? Tá?
falar da terceira revelação, o Espiritismo, que surgiu, né, que começou em 1857 com o nosso querido Allan Kardec na França. E o início do Espiritismo, a iniciativa dos espíritos, de que forma que demonstrava toda essa doutrina, o Consolador? Pelos efeitos físicos e intelectuais. E das mesas girantes, daquela parte de mediunidade, chamando a atenção que da humanidade. Então, o próprio Allan Kardec nos diz que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar ao homem, por provas irrecusáveis. Por que as mesas girantes? Algo material, mostrava ali a comunicação dos espíritos, né? As provas irrecusáveis. A existência, a natureza também, o Allan Kardec nos traz do mundo espiritual. A nossa relação com o mundo material, né? Então, com tudo isso,
E aqui eu encerro com assim, no centro dessas 3 revelações, o que a gente vai encontrar? Jesus Cristo, como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. E o que ele nos traz? Que é com amor. A lei manifestou-se na terra e no esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. Quem nos diz isso, nos traz essa mensagem é o Emmanuel, né, no livro Consolador de Chico Xavier, aí na questão 271. Né? Então eu trago essa mensagem, né, da questão 271 para fechar essas 3 revelações que elas trazem Jesus Cristo, o amor, a justiça e a verdade. Bom, e assim nós chegamos ao final do nosso estudo, né, desse capítulo 29. Pedi para que vocês leiam um pouquinho mais sobre isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu, o Walter, a Priscila, né, pelo WhatsApp, podemos estar resolvendo isso, né? Na próxima semana, nós vamos estudar o capítulo 31, que é Mediunidade e o seu desenvolvimento. Porque o capítulo 31, o 30, já foi antecipado na nossa primeira aula pelo Walter, né? Que é a doutrina espírita e as suas práticas, já foi comentado anteriormente, tá? E aí eu deixo essa mensagem, né? Nessa semana, tenha como prioridade focar os seus sonhos. E não deixe nada atrapalhar o seu caminho. Eu desejo uma boa semana a todos. Eu coloquei essa criança para que nós lembramos sempre dos nossos sonhos, das nossas vontades e resgatarmos a criança que existe em nós, em qualquer dificuldade, porque a criança, ela não tem medo, ela é ousada, ela arrisca e nós temos essa criança dentro de nós, né? Que vocês tenham uma semana abençoada, que Jesus abençoe a todos e até a próxima semana.